se você vai se declarar com música, não é só a música que vai contar. Você sempre vai ter que pensar na sua apresentação, como você vai se mostrar naquele vídeo ou ao vivo para a pessoa quando você estiver cantando. Porque importa, às vezes, a roupa, como você tá, a sua cara. É por isso que, geralmente, artista não grava clipe em estúdio, né? Uhum. Porque quando você tá gravando, você faz caras e bocas pra a sua voz sair maravilhosa. Sim. Mas não é isso que você quer mostrar, geralmente, para outra pessoa. Exato. E todo o resto, né? Quer Sim. dizer, o apoio, a conversa que você tá tendo com a pessoa naquele Sim. momento. A questão de quanto tempo você tá investindo na outra pessoa, a sua atitude. Você tem um pouco de desapego também, né? Pra você não idealizar também, que você vai mandar uma música perfeita e maravilhosa, a pessoa vai se apaixonar e pronto, ela virou o amor da sua vida. Exato. Bem-vindo ao Casal 7, esse é o programa que te ajuda a encontrar e viver um relacionamento verdadeiro. Eu sou a Júlia. Eu sou o Matheus. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho se é possível ou não você conquistar alguém com música. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, antes de falar da música, é se perguntar, o que a gente precisa para conquistar o outro, para conquistar outra pessoa, né? Saindo um pouco do âmbito da música, a primeira coisa que você precisa para conquistar outra pessoa é gerar emoção nela, né? Uma emoção positiva. E essa emoção positiva, ela pode gerar uma boa lembrança da outra pessoa. E é Sim. isso que vai fazer com que você ficar marcado para ela. Fique marcado positivamente. Sim. Né? E para a gente entender como é que então você, né, saindo então da música e indo para esse âmbito da emoção, vamos entender um pouco melhor o que é a emoção para a gente conseguir definir e depois entender como que a gente vai poder usar a música ao nosso favor, né? A emoção, então, aqui uma definição de emoção. Ela é uma resposta curta, uma resposta de curta duração a um estímulo, né? Então, lá atrás, a emoção, ela foi desenvolvida no ser humano por uma necessidade de sobrevivência. Da espécie, como uma forma de comunicação não verbal. Então funcionava mais ou menos assim. Se a pessoa estava em perigo, ou ela estava em diversas situações, né? Se ela de fuga, né? Sei lá, de um animal, ou estava, sei lá, lutando com alguém, e aí... Teoria da evolução das espécies, né? Assim, os animais, eles foram desenvolvendo, e isso até hoje existe no reino animal extensivamente, né? Eles emitem sons, fazem inspeções, fazem um movimento com o corpo, né? Por exemplo, você vê, por exemplo, um boi bravo, um leão, ele vai fazer um movimento um pouco para frente ou mexer a pata para trás, né? Para demonstrar que ele está tentando ameaçar ou que ele está se sentindo ameaçado, e isso é o que faz comunicar para o grupo que alguma coisa está dando de errado, né? Já para o grupo saber que eles precisam fugir ou precisam ajudar, né? Geralmente é uma comunicação de tipo, olha, galera, tá dando errado, precisamos fugir. Todos têm que se unir para tentar sair dessa situação perigosa. Então, aí cada um usa a sua artimanha, né? Alguma sensação, né? Algum tipo de emoção para expressar, né? essa situação. E aí depende do grupo de como ele vai reagir, se ele vai se juntar ou se ele vai falar, olha, tá dando errado, fujam, Sim, né? Exato. E aí são várias as respostas, né? Elas podem ser fisiológicas, essas respostas emocionais, comportamentais ou cognitivas. Sim. O que isso significa, né? Resposta fisiológica parece muito técnico o nome, mas é uma coisa simples, ó, vem cá. Uma resposta fisiológica é uma resposta involuntária, ou seja, automática. Então, assim, se você está feliz ou, de repente, os animais, a gente deu um exemplo da emoção, um exemplo negativo, né? Exato. Mas os animais, eles também se expressam emoção em momentos felizes, em momentos em épocas de acasalamento, enfim, por aí vai. E algumas das respostas começam com essas respostas fisiológicas que são respostas no corpo, né? Suor, acelerar, o coração acelerar, palpitação, mudança na respiração. Tem gente que fica mais vermelhinha, tem gente que fica mais pálida, dependendo da situação, né? Então, varia todas essas questões. Tem gente que embrulha o estômago, tem gente, sei lá... Borboleta no estômago. E são coisas assim que não dá pra controlar. Realmente é automático, vem do né? seu corpo, né? Novamente, a gente fala, essas respostas
referentes às emoções, elas são questões que existiram por muitos e muitos anos por uma questão de sobrevivência. Então elas vão não é algo que você consegue controlar, sabe? Que você, tipo, pensa e você consegue parar todo o processo. Seu corpo, ele entende que ele precisa suar quando você, sei lá, tá emocionado ou quando você tá numa situação de fuga. Ele entende, sei lá, que você, mostrando que você tá mais vermelho, você, sei lá, mostra pros outros da sua espécie que você tá em perigo, enfim, por aí vai. Então, existe esse tipo de resposta. E quando você tá, por exemplo, ouvindo uma música dali de uma pessoa que você gosta, ou tentando cantar uma música para uma pessoa que você gosta, a mesma coisa acontece, né? Exato. Com aquele embrulho no estômago, a pele que fica vermelhinha, né? No rosto, enfim. Tem a resposta comportamental, que daí ela já não é automática, né? Ela pode ser ou semi-automática, o que a gente chama de reflexa, do arco reflexo, ou voluntário, que é algo que você pode escolher tomar aquela ação ou não, né? E nesse grupo vão cair as expressões faciais e corporais, né? Acontece bastante entre músicos, quando as pessoas estão tocando em grupo, juntas, elas fazerem expressões corporais parecidas ou expressões para adiantar um movimento, adiantar uma batida, adiantar uma mudança de ritmo, adiantar uma mudança de tom, por exemplo, balançar a cabeça, mexer o corpo, bater o pé. Acho que essa questão, assim, por exemplo, quando tem músicos reunidos, eu acho que é meio... É que, assim, eu não entendo nada de música. O músico aqui, quem vai falar com propriedade hoje pra vocês é ele, porque ele entende muito mais. Mas a impressão que passa é que essa questão comportamental de músicos juntos é meio que nem a sensação de você estar de frente pra uma pessoa que tá bocejando. E aí ela boceja, e aí você tem vontade de bocejar. Então, por exemplo, o músico, ele, pra acompanhar os compassos do violão, ele pega e começa a bater o pé, e aí, sei lá, instintivamente o outro também começa a fazer alguma, sei lá, bater a palma em algum momento, ou o pé também, ou enfim. Exatamente. Tem algum tipo de ação assim. O exemplo de bocejar é muito bom, porque assim, se você se concentrar, você vê uma pessoa bocejando e falar, eu não quero bocejar, é possível que você consiga não fazer isso. Sim. Mas geralmente você vai se sentir forçado a fazer aquilo, e você... né? Não é exatamente automático, igual respirar. Você não tem como, eu vou segurar a respiração, seu corpo não deixa você fazer isso. Sim. Em algum momento ele trava você para você fazer outra coisa. Sim. Mas você em algum momento pode tentar escolher essa reação. Como a expressão facial, né? Você pode ouvir uma música muito ruim, totalmente desafinada, e fazer e é meio automático você fazer uma expressão meio tipo, isso aqui não tá legal, uma cara meio de nojo, meio de afastamento, né? Mas você pode também ouvir uma música que não tá legal, tá totalmente desafinado, e sorrir, se você quiser. E eu acho que esse exemplo do bocejo, ele é interessante também porque ele mostra esse lado empático do ser humano, né? Porque está na nossa natureza, às vezes, acabar se colocando no lugar do outro, né? E seguir o que o próximo, a pessoa próxima a você está fazendo. Então, você tá bocejando, a pessoa tá bocejando, você acaba bocejando, às vezes por empatia. E no caso da música, por exemplo, pensa uma pessoa gravando, né, uma canção, sei lá, pra você. Essa resposta cognitiva que a gente tá falando, por exemplo, vale quando você recebe essa demonstração de afeto, né, musical, e essa resposta cognitiva ela vai ser uma coisa mais racional, né? Você não vai ser algo extremamente na emoção, você realmente vai às vezes se colocar no outro e pensar, poxa, ele, né, tirou um tempo pra gravar a música pra mim, e ele pensou na música, e enfim, você vai se colocar no lugar do outro e vai começar a dar um pouco mais de valor, né, pra aquela demonstração de afeto também. Então, o terceiro tipo de resposta é a resposta cognitiva, que é basicamente como você entende aquilo, né? Ou seja, você teve uma reação automática, você teve uma reação que você pode ou não escolher, você tem uma reação que você totalmente controla ela, que é basicamente como o seu racional processou e você entendeu aquela música. Foi algo legal? Foi algo... não foi legal? Foi feliz? Foi triste? Te causou... Te deixou uma impressão positiva? Basicamente assim, se você termina de ouvir aquela música que você recebeu do crush, ou daquela pessoa que você gosta, ou você acabou de mandar aquela música, né? No caso, se você recebeu a música, você ouviu, passou um dia, o que você pensou, o que você achou disso no dia seguinte? Qual foi a impressão que ela te deixou, né? Que essa ação te deixou? Isso é a resposta cognitiva. Ou seja, não é só tocar a música. Quando você está querendo conquistar uma outra pessoa com música, é sobre gerar emoção. Gerar uma emoção principalmente positiva, né? Claro, você não quer gerar uma emoção negativa na outra pessoa, né?
E o que geralmente as pessoas acham que é conquistar a outra pessoa com música? O que vem na cabeça das pessoas quando a gente fala sobre tentar conquistar o outro com música? Normalmente as pessoas, elas pegam e falam, assim, que pensam, né? Devem pensar que conquistar o outro com música é, assim... Mágico. Mágico. Assim, você apareceu na frente da pessoa tocando ali, sei lá, um Legião Urbana, meu Deus do céu, um Eduardo e Mônica, a pessoa vai achar que ela é a Mônica e que você é o Eduardo dela e vocês vão juntar as panelas. Não, né? Não é uma coisa mágica. Você fazer esse tipo de demonstração de afeto envolve muitas outras coisas. Sobretudo, você gerar uma emoção positiva, mas também tem técnica e tem muita coisa por trás, né? Geralmente vem da inspiração das pessoas que estão querendo fazer isso, vem algum vídeo de cover online que tem uma super produção, tem efeito de desfoque, luzes Visual. De fundo, e tem aquela equalização incrível e pós-produção. Muito treino. Tem horas e horas e horas de treino e assim... E às vezes a pessoa nem tá sozinha fazendo aquilo, né? Tem uma puta de uma equipe. Uma equipe produzindo junto, aquilo. Tem mixagem, tem, enfim. E tem gente que vai querer se comparar. Autotune, né? Também tem isso. Tem gente que vai querer se comparar, fazer algo incrível. E, bom, né? tocar música para outra pessoa não é o mesmo efeito, assim, de você ver um cover desse na internet e ficar apaixonado e achar que você vai mandar uma música para outra pessoa e vai ter o mesmo efeito. Tem todo um trabalho e tem várias variáveis ali que a gente quer conversar aqui sobre, que vão fazer esse efeito de conquistar outra pessoa, e tem outras variáveis que é só luz no fundo e que não vai, assim, a luz que está ali no fundo não vai ajudar muito, sabe, no fim do dia. É mais por outras questões, mas não por efetivamente conquistar e apaixonar a outra pessoa que a luz no fundo vai ajudar, né? Sim. Mas a gente vai falar aqui justamente sobre quais são esses mecanismos que ajudam você a gente a entender se é possível, né? Você conquistar e em que grau e o que é preciso fazer, né? Sim. Ou tem gente que acha também, sobre o tema, que você precisa ser um músico excepcional para você conseguir gerar emoção na outra pessoa. Você precisa ser um músico excepcional e, cara, não, eu não sou, assim, o Mozart, então eu não vou tocar uma música ali num teclado, no piano, para aquela pessoa que eu gosto, porque não vai rolar. Igual, E também não é por aí, né? Já ouvi também um amigo uma vez que, quando eu tinha lá uns 8, 9 anos, eu ouvi de um amigo uma vez falando que essa coisa de músico querer conquistar outras pessoas é furado, é papo furado, assim, que todo mundo que toca música... Papo filosófico, né? Com 8 anos de idade, vocês falando... Ah, não, talvez eu devia ser um pouco mais velho. Sei lá, eu devia ter uns 10, vai. Tá, uns 10 anos. Não muito mais velho, viu? Garanhões. Mas... me falava que era papo que furado. Não funciona. Não funciona. Né? Basicamente, toda pessoa que é música ou artista e quer tentar se vender ou ganhar namorado com isso, só perde tempo. Você é furado. Entendeu? Vamos tentar entender, então, um pouco mais quais dessas variáveis que estão aí, né, da diferença da pessoa que é músico ou artista e que está tentando conquistar aí alguém. Quando eu falo músico ou artista, eu estou falando nesse sentido, com aspas, não é... Eu estou falando de uma pessoa amadora, não estou falando de uma pessoa profissional, né? E comparado com aquela pessoa que posta aquele cover maravilhoso e que, nossa, tem 1 milhão de gente falando Love from India, Love from Brazil, You're amazing, você é maravilhoso, casa comigo, nos comentários, sabe? Qual que é a diferença, né? E onde que está ali o mecanismo que importa? Vamos tentar um pouco entender melhor. Por trás da emoção que é gerada na gente, tem alguns efeitos químicos que vão ser gerados no nosso cérebro quando a gente for interpretar e ouvir aquela canção, aquela música, né? Aquela peça, vamos dizer assim, né? Sim. E a música, ela funciona muito como uma questão, assim, de aumentar a sua energia. E ela também... eu sei que a gente está usando muito essa palavra, mas ela funciona realmente de uma maneira muito empática na maioria dos casos. Então, normalmente, se você tá triste, você tende a escutar músicas mais tristes. Porque aquilo representa a sua situação de espírito naquele momento. E se você está feliz, você tende a colocar músicas mais alegres, que vão te fazer se movimentar mais, celebrar, enfim, dançar, e você expressar toda aquela alegria que você tem. Isso vem justamente daquele mecanismo de sobrevivência em grupo que a gente estava falando antes dos animais. Então, assim, se você está triste, geralmente você quer
se sentir consolado, se sentir abraçado pela música, numa forma de você sentir que você tá, mesmo sozinho ouvindo aquela música, como tem a voz de outras pessoas, outros músicos, parece que você está em grupo. Então você se sente representado, né? Acolhido em grupo, né? E quando você está feliz, você tende a ouvir músicas alegres. Agora, o contrário também pode acontecer. Tem pessoas que vão usar a estratégia de, quando estiver triste, tender a ouvir músicas alegres para mudar esse estado, né? Geralmente é a pessoa que tá triste ou que ela quebra a cara num relacionamento e ela quer só ir pra balada pra se animar. Pra tentar esquecer, né? E ficar feliz, dar uma animada no dia dela, né? Ou na semana, ou no, enfim. Cada um vai dela. interpretar de uma maneira, né? Assim, as situações, né? Mas existem essas duas formas, né? De Exatamente. Agora, o que as pessoas não pensam muito, geralmente, é o efeito do porquê ouvir músicas tristes, né? Mas pra quem já entendeu, geralmente ela vai te servir pra te acalmar. Então, a música triste, ela geralmente te deixa mais tranquilo. Ela serve pra você usar em momentos de reflexão. Sim. Então, momentos que você realmente precisa pensar naquilo, você tá tem que ter um foco, maturando alguma ideia, ou você acabou de terminar um relacionamento, ou você tá pensando num novo, tá pensando na sua vida, você quer investir agora você terminou, você quer investir em curso, você quer investir na sua carreira, e você tá ali maturando, né? Ou quando você tá estudando, né? São esses momentos de reflexão que a música triste pode te ajudar nesse sentido também, né? Sim. A minha mãe, geralmente, por exemplo, ela comenta muito quando ela tende a escutar muito músicas alegres, porque ela gosta de trazer uma música mais animada, né? Sim. E serve muito, por exemplo, quando a gente tá num passeio de carro, né? Que é... Não, sempre critica, às vezes, nossas... às vezes eu coloco as músicas, às vezes. Eu tenho umas playlists mais, assim, umas playlists mais tristes, mais tranquilas. E geralmente quando eu coloco essas minhas playlists no carro, às vezes minha mãe fala, é a pessoa que fala, tira essa música aí que eu vou dormir, cara. Ela é mais alto astral, mais pra cima, então... E aí tem pessoas e pessoas, né, que gostam de ouvir música. Mas são esses efeitos que a música triste e feliz vai causar, né? Neuroquimicamente, então falando assim da química do nosso cérebro, é provado que a música ela pode gerar ocitocina, né? Que mais uma vez é a ocitocina o que vai nos trazer essa sensação de aceitação social. Então, é como você vê um vídeo na internet e você está nos assistindo, você sente que no momento agora você não está sozinho, né? Apesar que você está olhando para uma tela que tem milhões de pixels, você está ouvindo um áudio que é produzido por ondas. Né? A gente está muito distante, gravando em um outro momento, mas parece que realmente eu estou falando agora com você, né? E isso traz, assim, uma sensação... traz essa... aconchego, né? Esse abraço, né? Também de companhia, enfim, de... Ela gera ocitocina no seu cérebro, né? Além disso, e a música é a mesma coisa, né? Ela traz esse efeito também para nossa cabeça. Sim. Além disso, tem outros players aí dentro da nossa cabeça, outras substâncias que vão ser geradas, que são a dopamina e os opioides, né? A dopamina e os opioides vão gerar um nível de excitabilidade ou estresse, né? Que a gente vai ter, gerando sensações de motivação, né, no caso de músicas alegres, naquela caso que você está no carro, tipo, tira essa música triste, eu quero ficar mais alegre pra gente ter uma viagem mais feliz. Ou gera experiência de prazer, você ouvir uma música clássica, por exemplo, e você escuta aquela nota que encaixa, sabe aquela notinha que encaixa perfeito, no finalzinho, aquele tim, bem fininho, perfeito. Assim, no final do piano, é aquela sensação de, nossa, está tudo perfeito, estamos no nirvana. Evidências, né? Totalmente. Então a música, ela mexe com a sua cabeça e ela pode gerar o que a gente chama de neuroplasticidade, que é você poder... alterar, né, alterar a sua capacidade. Você tem uma capacidade de alterar a maneira como você pensa e enxerga o mundo. Sim. Né? A música, ela também traz isso, porque ela gera essas emoções primordiais. E ela mexe com essas substâncias tão importantes. Né? Alterando, dentre outros, as suas emoções, suas sensações, como você se sente no momento. Seu senso estético, então, você, dependendo da música que você está escutando, você pode se sentir até mais bonito, se sentir até mais autoconfiante. Sim. E aí você pode pensar, por exemplo, qual é a música que está tocando num filme em que o ator principal está morrendo, ou a música que está tocando no São Paulo Fashion Week, ou lá no desfile de moda. Isso, aliás, é muito bem pensado, tipo, pelos filmes, né, pelas séries e tudo mais, né, essa questão dos produtores, dos
roteiristas eles orientarem qual tipo de trilha sonora vai estar em determinada cena, sei lá. O Mufasa morreu em um determinado momento do filme. Era uma cena totalmente dramática, com instrumentos, uma orquestra incrível tocando, para te provocar realmente aquela sensação, você entender a grandiosidade daquele momento, entendeu? Sim. Então, assim, é uma coisa realmente modelável na sua cabeça, né? O seu cérebro ele é modelável. A Disney é muito boa nisso, em fazer isso, né? Muito boa. Para trazer a música certa e com os elementos certos. Tem lá todo do estudo técnico, tem todas as notas menores que são mais tristes, as notas com sétimas que vão, enfim. E aí tem toda uma teoria que não cabe a nós debater, mas que vão gerar percepções diferentes em você, vão gerar memórias afetivas importantes que vão conectar essa música no estado em que você, ou no que você estava vendo, e conectar essa emoção transcendendo a música com aquela situação ou aquele personagem no filme, ou vai conectar a emoção de você com o outro sujeito, né, que está ali do outro lado. Sim. E ela vai servir de ponte, né? Bom, e isso tudo que a gente falou é gerado a partir, novamente, da emoção que a música traz. Então, a gente deu exemplos aqui de emoções tristes, mais positivas, e óbvio que você está assistindo esse vídeo para buscar emoções positivas na pessoa que você gosta. E quais são os tipos de emoções que existem, Matheus? Bom, não tem um consenso na comunidade científica sobre quais que são as emoções que mais básicas, primárias, né? Exatamente, então como você classifica, né? Mas tem um estudioso chamado Paul Ekman que ele diz que as emoções primárias seriam a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo e a surpresa, né? Alguns consideram mais, alguns menos, né? Por exemplo, no filme Divertidamente, que é um filme maravilhoso sobre emoções, ele não considera a surpresa como uma emoção primária, né? E tem algumas outras fontes que vão considerar também o desprezo como uma emoção primária, né? Algumas outras vão considerar que o desprezo vai ser mistura de outras emoções primárias e secundárias e por aí vai. Mas, baseado nessas 6 emoções primárias, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa, vão surgir então as emoções secundárias, que seriam os sentimentos de culpa, de constrangimento, de desprezo, entusiasmo, orgulho, prazer, inveja, satisfação, vergonha. Vergonha. Exatamente. E aí, qual que vai ser a diferença de você ter uma música com essas emoções ou uma música sem emoção? Então imagina assim, se você estiver ouvindo, talvez você já tenha escutado Mario Bros, ou já tenha jogado esse jogo alguma vez na sua vida, ou algum jogo de Super Nintendo ou de Atari, e você já deve ter ouvido aqueles sons com a onda quadrada, que são as músicas tudo em sintetizador, né? Teve toda uma época, acho que os Beatles foram os primeiros a fazer uma música, a gravar uma música com sintetizador, né? Sim. Aquela Strawberry Fields. E se você escuta essas músicas, essa onda quadrada, ela não tem muita emoção. Não traz muita emoção, né? Tecnicamente não tem muitas variações ali no timbre, não tem variação, enfim. E se você colocar um computador para tocar uma música dessa, com um compasso perfeito e todo quadrado, vamos dizer assim, ou perfeitamente redondo, se você preferir dessa forma, a música não vai ter emoção, né? Sim. Então imagina uma música assim tocada com compassos perfeitos, com tempo perfeito, com as notas perfeitas em alturas perfeitas, e não tem transições, não tem atrasos, não tem mudanças de timbre. Sim. A música não teria emoção. Não tem. Né? E é justamente uma música com emoção que a gente quer focar. Mas aí traz um problema. Para você produzir música que traga emoção, você precisa de muito estudo, né? Você precisa de muita dedicação e técnica. Vai além da técnica, né, na verdade. É claro que, assim, geralmente a emoção, ela vai trabalhar elementos que quebram a expectativa, né? Então, assim, se a música totalmente redonda ou totalmente quadrada, ela é perfeita e ela tem todas as notas certas, trazer emoção para a música geralmente é exatamente você errar de propósito, de alguma forma, né? Você surpreender, né? Trazer exatamente essa quebra de expectativa. Então, você está no meio da música, você atrasa ou você adianta, você aumenta o volume, abaixa o volume. Ser algo imprevisível. Traz novas notas, enfim. Isso vai ser a emoção, né?
sim. Por que você deveria estar tentando desenvolver ou tentando ser melhor na música, né? Sim. Colocar mais emoção na sua música. No vídeo aqui a gente foca muito nessa questão de conquista, né? Mas eu acho que, assim, para citar, a gente pode citar também benefícios pessoais, né? Você pode querer aprender a tocar algum instrumento ou a cantar melhor por uma questão de você, sei lá, ajudar na sua memória, né? É comprovado cientificamente que você exercitar esse lado musical ajuda, né, nessa questão da memória. Você tem que memorizar as notas, você tem que memorizar, sei lá, os timbres, as técnicas, né? Como que você vai surpreender o outro, sei lá, enfim, esses nuances nas vozes, enfim. Tem questões também de exercitar a sua habilidade de comunicação mesmo, emocional, né? Como que você vai se portar ao outro, né? Essa questão comunicativa é muito importante. Existem diversos estudos que falam que você praticar música desenvolve habilidades emocionais porque você consegue ter uma disciplina maior a princípio e você consegue lidar melhor com as emoções, porque a música ela traz as emoções de uma forma tão primária que você inconscientemente começa a aprender e melhorar suas habilidades de controlar as suas emoções e saber expressar, saber o que você está sentindo. Até por aquela questão, você está triste, você começa a ouvir músicas tristes, logo você sabe identificar quando você está triste. Sim. E logo, em algum momento, isso vai te ajudar a perceber que quando você está triste, não você tá precisa fazer alguma coisa, Sim. ou, né? Isso vai melhorando a sua percepção das suas próprias emoções, né? Desenvolve competências sociais, né? Geralmente violonistas populares, ou aquele cara que está lá na roda de amigos, na faculdade, no colégio, ele puxa um violão, ou no trabalho, puxa um violão para tocar uma música, e todo mundo gosta, é uma coisa assim que é popular, todo mundo curte, e isso ajuda a desenvolver habilidades sociais para você se comunicar melhor, você conseguir passar uma boa impressão, né? E ter oportunidade, gera uma oportunidade também de você conversar com pessoas que às vezes você não conversaria se você não estivesse tocando aquela música, né? Sempre vai ter alguém que vai chegar e vai falar, nossa, pô, essa música é legal, essa banda eu conheço, tal. Pô, não sabia que você tocava violão, poxa, que legal, sabe? Gera equilíbrio emocional, enfim, a gente já falou disso. Gera atenção sustentada, praticar música, né? Que é essa questão, e a atenção sustentada está totalmente ligado com a paciência, que é um dos princípios muito importantes no em relacionamento. Vários aspectos, mas sobretudo Principalmente no relacionamento, com certeza. É uma base que é importantíssima e, por exemplo, pianistas clássicos, as pessoas que tocam em conservatórios, por exemplo, costumam ter uma atenção sustentada maior. Elas conseguem ficar horas e horas e horas treinando a mesma música, fazendo a mesma coisa, porque tem um esforço enorme para você treinar música, você precisa ter uma concentração, um foco muito grande. Sim. E paralelamente gera motivação de você continuar nesse processo que é árduo, né? Exatamente. Porque como é difícil, isso também exercita essa questão de você persistir, né? De você pegar e falar assim, pô, vale a pena, você mantém, né, essa prática recorrente na sua vida também. Gera resiliência, né? Sim, é uma boa palavra. E assim, além de todos esses motivos de você se autodesenvolver com a música apaixona, né? Então, assim, a música é muito caliente. É um ótimo método para você conquistar a sua pessoa. Muito bom. E assim, você pode ver grandes artistas, por exemplo, que fizeram isso muito bem, utilizando a música e alguns elementos da música, porque não é todo artista também que super apaixona. Mas você pode lembrar, talvez, aí da sua época, talvez tenha sido Shawn Mendes ou Justin Timberlake. Foram artistas, por exemplo, alguns artistas que fizeram muito sucesso. Apaixonaram tanto as suas respectivas pretendentes, né? Como também uma multidão gigante de pessoas. De fãs, né? de gente que ia lá nos vídeos, e até hoje deve ter gente falando lá. Gritando, apaixonada, ficando na porta do hotel. No vídeo do Justin Timberlake. Exato, pra querer encontrar eles. E também tem exemplos femininos, né? Tem mesma coisa. Ariana Grande, Selena Gomez. Quem que não acompanhou as fofocas da Selena Gomez, gente? Justin Bieber, enfim, todo o rolo. Quem não se apaixonou pela Selena Gomez? Todo mundo já se apaixonou pela Selena Gomez alguma vez. Dependendo aí da época depende. Do pessoal, teve a Sandy, que deve ter gerado assim uma comoção enorme. De legião de guris aí. Recentemente, BTS também. BTS, a Rihanna.
Enfim, Rihanna, diversos artistas que muita você gente. pode lembrar, mas não são todos. Mas tem um grupo de artistas, o Justin Bieber deve ter sido um outro excelente exemplo, que apaixonaram. Causou essa Casou. emoção muito aflorada, né? E como nas pessoas. como é que eles fizeram isso? Por Tem- que a música, ela apaixonou as pessoas? O que acontece? Eu acho que existem músicas que despertam sensações diferentes. As pessoas até gostam do artista e da música dele, mas não gera essa questão do amor, assim, sei lá, é apaixonado pela música, sabe? Por exemplo, algumas músicas funk mesmo. Gera muito essa questão, por exemplo, de ostentação, de você correr atrás do seu, você conseguir, sabe, viver a sua vida, você conseguir bancar seu estilo de vida. Talvez o rap também não seja uma música também que você olha pro artista e fica um monte de menininho, um menininho apaixonado, né, pelo artista. É uma né? questão, às vezes, muito mais social, né? Às vezes é a questão da representatividade que aquele artista, ele causa, né? Ele mostra letras que representam um estilo de vida, representam uma situação de vida. Às vezes não é tão uma questão amorosa, vamos dizer assim. E como que esses outros artistas estão conseguindo fazer apaixonar, ou apaixonarem por si, né? A música ela eleva a percepção de valor que você tem pelo artista, Demais. né? Então, você pode estar numa apresentação, o artista ele pode estar numa apresentação com backing vocal, com backing vocals não, com... Como é que é aquele negócio que a pessoa canta, só que ela não tá cantando, ela só tá mexendo a boca? Não, só mexendo a boca. Tipo dublagem. Tá dublando, tá... Não lembro agora. Enfim, com aquele tipo, não é backing vocals, mas que a pessoa, sabe que a pessoa mexe a boca? É ventre. E... um boneco de ventre. E, cara, você pode ficar apaixonado por aquilo. Você pode ver um clipe que, enfim, você não tá realmente vendo a pessoa cantar naquele momento. E você tá apaixonado, com todo aquele cabelo voando. Tá enfim. surtado. Eu percebi isso, essa questão de que a música, ela aumenta a percepção de valor que as pessoas têm por você bastante cedo, ainda quando eu tava no colégio, né? E eu tentei usar a música em diversos momentos da minha vida, especialmente no colégio, como uma forma de tentar me popularizar, né? E chamar a atenção das pessoas de quem eu gostava ou de quem eu queria chamar a atenção. Mas eu demorei um pouco para entender quais que eram as formas mais efetivas de você usar a música ao seu favor, né? É curioso que, como tem diversos estudos no campo da música e da neurociência, que utilizam a seguinte pergunta para medir a motivação do participante, né? Sim. O quanto você pagaria por essa música, né? Então, tem diversos estudos que usam essa pergunta para classificar o quanto a pessoa gostou ou não da música. Relevância, né? Essa resposta é curiosa, ela tende a aumentar quando o nível de dopamina foi liberado na música, né? E tem até estudo que usam, enfim, drogas para controlar o nível da dopamina no cérebro da pessoa e usam placebos para confirmar se esse efeito realmente existe ou não. Está correlacionado essa liberação de dopamina com a música e o quanto ela pagaria por aquela música, né? E a mesma coisa se estende não só da música e o quanto ela pagaria na música, mas o quanto ela pagaria por outras coisas. Então, por exemplo, você vai em mercado, tem mercados que colocam uma determinada música porque você tende, e tem estudos que dizem que você tende a comprar mais se você está ouvindo aquela música. Exato. Ou também campanhas políticas, né? De 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, né? A gente tem as eleições e aí sempre passa aquele infeliz carro na sua rua com uma musiquinha, como que é o nome disso? Carro de som. Carro de som, mas é uma marchinha, com alguma marchinha assim extremamente repetitiva, mas que ela é muito bem pensada para ficar na sua cabeça e no dia da eleição você não lembrar o número de ninguém, às vezes você vai lá e lembrou da música e você votou no cara porque ele tinha uma marchinha melhor. Então, assim, a música ela vai servir de ponte, né? Para você... A música ela vai criar uma emoção em você e essa emoção vai se conectar na sua cabeça com o momento em que ela estava associada ou com a pessoa, ou seja com aquele político, seja com aquele produto, seja com um serviço, ou seja com uma pessoa, né? Sim. E mesmo que você ainda mais se você acertasse, se você pudesse saber qual que é a música da vida da outra pessoa, para o qual você quer cantar a música, se você pudesse acertar essa música que ela
que é a música que ela mais gosta, que é uma música importante, aí sim o nível dessa Atingiu, conexão... assim, explodiu, né? Coisa de maluco isso daí. Isso daí é um sucesso. Case de sucesso, realmente. Seria um case de sucesso. Eu, inclusive, pedi a Júlia em namoro com uma música. Foi um case de muito sucesso, amo até hoje. Escutamos toda vez que a música que ele, né, tocou pra mim, que ele gravou pra me pedir em namoro no hospital, toca, seja em rádio ou seja na playlist aleatória do Spotify. Me arrepio até hoje, choro, mas num aspecto muito positivo, porque me remete a um dia muito feliz e ele foi um ótimo executador da ideia. Tem um vídeo, inclusive, que a gente fala conta um pouco mais sobre a nossa história. Se você não viu esse vídeo, clique nesse izinho aqui em cima no card, em algum lugar, no canto do vídeo, e vai lá ver, que a gente conta mais sobre a nossa história. Detalhadamente. Por que tocar a música para outra pessoa é importante, né? Ela vai ativar gatilhos de semelhança. Então, essas músicas que eu toquei para a Júlia, elas não foram ao acaso que eu escolhi qualquer música, né? Era de artistas ou de momentos importantes para nós, né? Que foram importantes para ela. Para nós. Para nós. Para nós. Ele escolhe músicas, por exemplo, da nossa primeira chamada de vídeo que ele cantou. Então, assim... Mas sempre pensando no outro, né? Porque a música ela é uma resposta empática. Então, assim... Claro, com certeza. É sempre importante você focar não no que você ou no que ambos estão sentindo, né? Exato. Mas no que no outro vai sentir, né? Ela gera empatia, né? Basicamente, a música ela vai gerar empatia, né? Você vai se conectar com outra pessoa, você vai parecer mais semelhante. Sim. Você vai parecer que você pertence ao mesmo grupo da outra pessoa. Sim. Quando você toca uma música que ela gosta, que geralmente que você gosta, ou às vezes nem gosta, mas vai passar a gostar porque você tocou a música que ela gostava. E aí... Eles estiveram um momento juntos. E essa questão de você ser empático... E no momento da escolha, né, da música que você vai tocar para outra pessoa, você pensar mais nela do que em você, é uma forma também de você não ser inconveniente às vezes. Porque às vezes as pessoas, elas têm esse dom de música, sabe? De cantar, e que realmente são muito boas. Mas às vezes elas acabam usando esse dom de uma maneira inconveniente, que às vezes numa roda de amigos, num momento totalmente aleatório, a pessoa começa a cantar ou puxa um Legião Urbana ali e quebra totalmente o momento. Então, assim, vai também de você saber escolher a música, o momento que você vai tocá-la, ou a forma como você vai dar essa surpresa para outra pessoa, para você não ser inconveniente. E você planejar qual é a emoção que você quer causar na outra pessoa. Sobretudo. Se é uma emoção de prazer, se é uma emoção de tranquilidade, de afeto, né? Uhum. De encantamento, de carinho, de prazer, semelhança, né? De tentar trazer um pouco semelhança. Semelhança não é uma emoção, né? Mas sim. Deu para entender o contexto, né? Sim. E assim, por que você poderia em diversos momentos ouvir música e utilizar da música escutada, aquela que você vai colocar lá no rádio tocar, ao invés de você efetivamente tocar? Porque você poderia escolher ouvir uma música ao invés de tocar ela? Com certeza, né? Com certeza. Quer dizer, nem sempre você tocar uma música vai ser... vamos lá. Nem sempre, se você estiver tocando uma música que você não é muito bom, de repente pode ser que vai mais estragar o momento do que ajudar. Exato, com certeza. Com certeza. E muitas vezes você não pode tocar uma música. Por exemplo, você tá num momento com a pessoa que você tá, sei lá, lavando louça com a pessoa. Ou você tá num momento em que vocês estão dirigindo dentro de um carro. Não dá pra você tirar um violão, tirar um teclado. Teclado, começar. Uma sanfona, não dá. Tem vários momentos, assim, da vida que você pode estar com outra pessoa, seja no trabalho, seja numa faculdade, que dependendo do momento, você não consegue estar ali na biblioteca. Não dá pra você tirar ali um violão e tocar. E também mas pode pegar um fone, né? E também depende, assim, da pessoa, né? Se ela vai querer. Porque, assim, existem lugares públicos que talvez não dê, mas é o sonho da pessoa receber aquela declaração de amor ali, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito reservada. Se um dia o Matheus
que tem total desenvoltura pra cantar e tocar, enfim, cantar muito bem, sou apaixonada, meu cantor preferido. Ele pega e decide fazer isso em um lugar público, um lugar, sei lá, que tem muita gente que eu conheço. Ele errou totalmente, assim, pode ser o Coldplay da vida, ele errou, porque eu sou uma pessoa reservada. Então vai também de você entender a emoção que você quer causar, a música que a pessoa gosta, o lugar também em que ela se sente mais confortável, ou o lugar em que ela vai se sentir mais feliz de receber, porque eu não gostaria de receber uma declaração de amor no meio de um restaurante. Mas tem gente que é o sonho da pessoa. Depende muito da pessoa. E isso é uma coisa que você vai ter que descobrir. Dependendo se a pessoa é mais tímida, ela vai tender a querer ter uma coisa mais reservada, né? Mas é uma coisa que você pode, sei lá, perguntar para algum amigo ou amiga dela. Você vai descobrir. Mas você pode utilizar se você não for pelo caminho de tocar, fazer uma apresentação, gravar, fazer um vídeo, um clipe para mandar para a pessoa, você pode usar a música escutando ela quando você estiver, por exemplo, cozinhando com outra pessoa, fazendo uma receita especial, quando você estiver namorando, quando você estiver... Um jantar, né? Num jantar romântico, você quer fazer um jantar especial, ou vamos fazer uma pizza essa noite, noite da pizza. Gostoso. E aí você vai lá e coloca uma caixa de som, né? Em algum lugar. Sim. Ou quando você só tá existindo com outra pessoa mesmo, você tá lá deitado numa rede, pega e coloca um fone junto com ela, divide um fone. Ou até pra dormir, né? Você coloca uma caixinha às vezes do lado da cama. Som de chuva, som de mata, assim, uma coisa meio legal. E, inclusive, é uma dica muito boa, né? É um investimento, assim, que no nosso relacionamento fez total diferença. Vale a pena, invista em uma boa caixa de som. Não dá pra gente mostrar a nossa aqui, mas desde o primeiro dia que ele foi lá na minha casa, ele apareceu com a Gertrudes, que é maravilhosa, incrível, redondinha. Tenho um carinho muito grande por ela e ela está em todos os momentos. Já foi pra praia com a gente, ela é da família. Então, assim, é um investimento que vale a pena, faz total diferença. Se vocês são um casal, assim, musical, que vocês gostam, porque eu amo escutar ele cantar ou tocar, enfim. Então, não sou muito do instrumento, gosto de cantar, vale muito a pena. Às vezes, sei lá, vai que vocês gravam também uma música juntos, aí você pega e coloca ela numa caixinha de som que vocês compraram, maravilhoso, incrível. Então, vale a pena vocês terem esse investimento. Independente se você estiver tocando a música ao vivo ali, né, ou gravando, ou se você estiver escutando a música, você vai poder se beneficiar desses benefícios ou dessas emoções positivas que a música ela pode causar, né? Sim. Tem um trabalho que eu fiz uma vez na faculdade também que fala sobre essa questão de ritmo, muito interessante também, que era, eu e uma outra amiga, nós estudamos um artigo científico que avaliava a correlação de notas graves com o movimento sincronizado de pessoas na música. Por exemplo, quando tem uma batida muito grave, isso acontece muito no funk, por exemplo, né? Acontece também no rock, com a bateria, geralmente quando tem um bumbo que está batendo. Essas notas mais graves, ou o baixo, ele geralmente traz as pessoas a se movimentar junto, né? Então, quando você tem ali algum estilo que tem uma batida mais grave, geralmente as pessoas se movimentam junto, estão ali batendo o pé no chão, ou batendo só o pé no chão, ou mexendo o corpo juntos, né? Sim. Traz uma sincronia. Isso é muito legal, cara. Enfim. Não, é muito bacana. O poder da música. No fim, a música nos une, né? Por esse motivo de semelhança. E logo, avaliando essa questão toda do grave e tudo mais, a qualidade do instrumento, a qualidade do timbre, né? Uma boa marcação da batida, uma boa caixa de som, um bom instrumentista também, né? Vai ser capaz. São alguns indícios que a gente vê dessas variáveis que vão trazer uma música boa. Emoções boas, né? Positivas. Que vão transmitir emoção e que é o que realmente importa se você quer ganhar outra pessoa, né? Sim. E como que você conquista a outra pessoa com música? Agora chegou num ponto extremamente importante, que agora é isso, né? É o propósito do vídeo. Como que a gente conquista uma pessoa através da música? Você conquistou uma, me fala um pouco mais como que é que conquista. Assim, uma coisa que a gente já entendeu até aqui no vídeo é que você só consegue conquistar outra pessoa com a música se você tiver emoção. Exato. Então, se você conseguir tocar uma música e arrepiar a outra pessoa, deixar ela assim arrepiada, deixar ela, nossa, uau, com essa
sensação de êxtase, você conseguiu tirar a nota 10 nesse quesito de você conquistar, né? Sim. Então a gente começa por aí. Lembrando que a música, vamos fazer um adendo aqui, né? A música é uma de muitas técnicas que você pode ter para ganhar uma outra pessoa, para conquistar uma outra pessoa. E é uma técnica que requer um elevado grau de treino, de complexidade. E conhecimento, né? Porque voltamos naquele assunto. Não basta você querer fazer a música e a pessoa gostar daquela música. Música envolve, sim, técnica, né? Então, assim, exatamente. Por mais que a pessoa ela seja empática, ela olhe e fale, pô, ele tirou um tempo realmente pra gravar uma música pra mim. Ou, enfim, isso se ela for empática. Isso se ela for empática, mas no caso de uma pessoa, se ela for empática, ela pegar e, né, se colocar no seu lugar, pô, ele tirou um tempo pra aprender, pra gravar, pra editar. Ela ainda vai relevar, mas provavelmente você não vai extrair dessa pessoa empática o 100% do sentimento positivo que você gostaria, entende? Então, assim, se você for executar essa ideia... Se você já é bom nisso, você já é uma pessoa que treinou muito uma música... Invista. É incrível. Vale apostar nisso. Vale muito, agora, muito a pena. Se você não tem nenhuma música no repertório que você é bom... ou você, assim, não sabe nada sobre música, ou você não se sente confiante também a fazer isso, não faça, porque isso vai mais te atrapalhar muitas vezes do que te ajudar, né? Vale assim, muito mais a pena você investir em outras técnicas de conquista do que na música. Exato. Né? Agora, se você já tem algum nível de confiança com algum instrumento, algum nível, você já tocou para amigos, por exemplo, ou você tem aquela uma música que você já tocou 1 milhão de vezes e que você já tem um conhecimento, vale a pena você apostar nisso. Sim. Porque, no fim, assim, tem muitas pessoas que vão cair num caminho errado de tentar, e aí são as pessoas que estão tentando apostar na música, mas que não tem ainda aquilo que foi necessário, que é ou você ter uma experiência já grande, porque para você gerar emoção na música não é fácil. Você tem que, geralmente, passar o nível a parte técnica para você e tá mandando bem, ou ter um mínimo. Depois eu vou falar como você contorna melhor isso, tá? Mas você tem que ter um mínimo de técnica para depois você colocar emoção, conseguir transmitir emoção. Primeiro você tem que saber tocar a música no quadrado, né? Que é com as batidas perfeitas e tudo mais, para depois você fazer ela soar mais interessante. Mas tem outras pessoas que acabam indo pelo caminho errado, né, de você executar isso, tem gente que geralmente acabou de aprender um instrumento, acabou de aprender uma música, e já quer ir lá e mostrar mandar um áudio, e quer ir lá e tocar para a pessoa que ela gosta. Calma, se segura. Segura emoção. Segura, porque se você está querendo fazer isso, grandes chances que você vai... estragar as chances. Estragar suas chances, exatamente. Se você está muito emocionado, mas você, nossa, eu quero muito mostrar isso para alguém, eu estou muito feliz, e eu sei, eu te entendo, sabe? Eu já aprendi, sei lá, 3 ou 4 instrumentos diferentes na minha vida, para saber tocar o básico. Os instrumentos que eu toquei foram mais de 10, mas, cara, quando você acabou de aprender um negócio, faz o seguinte, pega o seu celular, entra lá, vai ter um aplicativo chamado Recorder, gravador, e se grava. Ferramenta importantíssima essa. Ou vai no WhatsApp, cria um bloco de notas, se você não sabe como fazer isso, pesquisa aí. Um grupo. Manda esse áudio. Ou manda para um amigo, né? É importante. Importante, porque às vezes tem gente que acaba não tendo muita noção, né? De se aquilo está bom ou não. Então, assim, não mande para a pessoa que você está querendo conquistar aquilo que você está treinando. Mande, sei lá, para um amigo, né? Para uma pessoa, assim, que tenha algum senso crítico, que seja sincera do seu círculo, né, de amizades. Porque vai ser importante você ter uma segunda opção, se aquilo tá legal ou não. Vale a pena você mandar para um amigo. Primeiro, claro, você se escuta e vê se você gostou daquilo que você tá gravando. E depois manda para um amigo e pede uma opinião sincera, né? Muitas vezes você pode ouvir e achar que tá perfeito, e você manda para alguém e essa pessoa vai falar, cara, não tá legal. Cancela. Ou às vezes acontece totalmente o contrário, geralmente a situação ou é uma ou é outra. Porque também tem gente que está gravando e é perfeccionista. E acha que assim, tá horrível, mas você manda para outra pessoa e a pessoa fala, cara, tá ótimo, nossa, tá maravilhoso, né?
Eu, por exemplo, eu adoro cantar, né? Assim, eu toco violão, eu toco teclado, mas eu gosto muito de cantar, que é um hobby que eu desenvolvi mais recentemente. E eu gravo toda vez que eu tô com uma música nova, que eu tô gostando do que eu tô cantando ali, do que eu tô fazendo, eu gravo, mas assim, nem 1% do que eu gravo eu acabo mandando pra alguém. Se você entrar lá no meu celular, tem, sei lá, umas 100, 200 gravações, dos quais 3 ou 4 eu devo ter mandado pra alguma pessoa, eu compartilho. Muitas vezes você vai pegar uma música, vai ter que abaixar o tom dela pra ficar... e muitas vezes vai ficar muito lindo também, né? E é uma coisa que você pode também, deveria estar postando, tá? Você não precisa também estar tocando igual um rockstar. Escolher a música certa também pode te ajudar, né? Uma música mais simples. E já vamos falar mais sobre isso. Sim. Por que o músico geralmente ele se ferra quando ele está tentando conquistar o outro, né? Geralmente a pessoa ela idealiza demais também, né? Assim, ela se esforça muito, porque assim, mais uma vez, treinar música dá trabalho. E geralmente a pessoa se esforça muito e ela coloca todo o esforço Só nisso, nesse ponto. na música. E manda essa música que ela demorou tanto tempo para construir, foi lá, gravou 1 milhão de vezes, pegou os takes perfeitos, colocou, editou, masterizou. De repente até criou um clipe, tentou gravar, não sei o quê. E ela manda pra pessoa esperando que, pô, clipe perfeito. E ela manda o clipe com uma declaração pra pessoa. Se você esqueceu outras coisas fundamentais também, né? E aí ela toma fora. Porque assim... Por que ela toma fora? Porque ela esqueceu justamente de outros pontos. Se você vai se declarar com música, não é só a música que vai contar. Você sempre vai ter que pensar na sua apresentação, como você vai se mostrar naquele vídeo ou ao vivo para a pessoa quando você estiver cantando. Porque importa, às vezes, a roupa, como você tá, a sua cara. Já pensou, você passou, sei lá, 2 meses gravando a música e aí você aparece com olheira, assim, tipo, muito forte. A pessoa vai falar, você tá bem? Ou geralmente ela vai achar que você não tá bem. Quando você tá gravando e realmente tentando ficar... É por isso que, geralmente, artista não grava clipe em estúdio, né? Porque quando você tá gravando, você faz caras e bocas, assim, horríveis pra a sua voz sair maravilhosa. Sim. Mas e não é isso que você quer mostrar geralmente para outra pessoa. Exato. É claro que existe live studios, a gravação em estúdio de artista tem, mas aí eles se preocupam totalmente, não só com o que eles estão cantando, para não sair perfeito, mas na feição que ele tá fazendo. Exato. E todo o resto, né? Quer dizer, o apoio, a apoio. Conversa que você tá tendo com a pessoa naquele momento. A questão de quanto tempo você está investindo na outra pessoa, a sua atitude. Você tem um pouco de desapego também, né? Para você não idealizar também, que você vai mandar uma música perfeita, maravilhosa, a pessoa vai se apaixonar e pronto, ela virou o amor da sua vida. Exato. Então, assim, busque sempre um equilíbrio. Isso não só nesse aspecto amoroso, mas em todos os outros da sua vida. Busque sempre um equilíbrio. Não adianta você investir totalmente em fazer uma música incrível ou fazer uma apresentação incrível musical se você sumiu da vida daquela pessoa, sei lá, enquanto você estava gravando, enquanto você estava focando nesse projeto. Você pode até ter sido esquecido por aquela pessoa enquanto você estava fazendo uma coisa para ela, porque você não esteve presente, você não se mostrou uma pessoa que se importava com ela. Então, sempre busque o equilíbrio. Eu sei que é difícil, principalmente para as pessoas que são perfeccionistas, né? Eu e o Matheus, a gente é perfeccionista em áreas, às vezes, diferentes. Nessa questão de música, às vezes, ele é muito perfeccionista. E eu sei que é difícil. A gente, quando é perfeccionista, a gente ir quebrando, né, esses muros que a gente constrói. Mas é importante que as coisas, às vezes, elas não vão ser perfeitas, sabe? Tipo, você tem que tentar distribuir um pouco das suas competências para a apresentação, para o tempo que você passa com a pessoa, para, enfim, muitas outras áreas. Como é uma maneira, então, de você contornar essa questão de se a música ela dá tanto trabalho, leva tanto tempo para você realmente acertar, e acertar não só a música, mas todos os outros pontos que você deveria estar acertando, né, da questão da conversa, convivência social com ela, as expectativas que ela tem com você, às vezes são coisas muito mais simples, né, do que você mandar uma música perfeita e maravilhosa. Realmente você tá ali respondendo, às vezes mandar uma flor, ou você... Um show também, bem massa também. Ou realmente é só você mostrar ali uma presença de... Às vezes tem pessoa que gosta de você dar um passo um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, né? E acertar a questão da sua aparência física, enfim, tem 1 milhão de outras coisas
que você pode fazer para ser uma pessoa atrativa, né? Mas o que você pode usar na sua música para ela ser atrativa e você não gastar muito esforço com isso, né? Você toca uma música de uma maneira simplificada. Então você pega uma música que ela é complexa e você procura lá uma cifra simplificada. Ou você toca uma música que já é simples por si, né? Per se. E você aposta em uma versão acústica, por exemplo, né? Versões acústicas são muito legais porque não requer muito esforço de treino, dependendo da versão acústica. Não requer muitas pessoas ou muitos instrumentos, né? Porque a versão acústica, se você tocar uma música que é versão acústica, ela vai muito mais parecer a versão acústica que você está tocando do que com a música original. Do que se você estivesse tocando em um instrumento só, tentando que a música parecesse a original. Por exemplo, se eu for tocar uma música do BTS, ou sei lá, dos Beatles, que tem sintetizador, tem bateria, tem baixo, e você toca só no violão, às vezes ela fica meio... Parece que tá faltando coisa na música, né? Sim. É claro, se você só tá com um instrumento só, né? Você não consegue tocar 10 ao mesmo tempo e às vezes não fica legal. Você toca e fala, pô, não tá emocionante, né? Mas aposta em uma versão acústica, né? Coloca ali um ritmo um pouco mais lento e aposta em colocar emoção, né? O resto do esforço, que você tá simplificando, usa notas simplificadas, o resto coloca o esforço em colocar mais emoção na música, para você tentar arrepiar a outra pessoa, para você tentar alcançar o coração, alcançar a alma da outra pessoa, sabe? Para você transmitir emoção enquanto você tá cantando, ou enfim, tocando, né? Sim. Toca uma música que você já treina há muito tempo, também. Essa é uma segunda opção. Você já treina há muitos anos ou há muitos meses, ao invés de encontrar uma música nova, né? Principalmente no caso, se você já tem uma música mais complexa, que você sabe, faz bastante tempo. Sim. E foca, terceiro, em fazer um reforço em algum último treino para colocar um pouco de personalidade. Então, às vezes tem uma música que você já sabe ou que você já treinou, mas aí falando um pouco mais dos termos técnicos, você colocar um pouco mais de vibrato, legato, um glissando, arpejo, apogiatura, e por aí vai. Assim, ou você só coloca lá o que o pessoal chama de crescendo, diminuindo, você aumenta um pouco o volume, aumenta mais o volume da música, né? Ou diminuindo, vai cantando a música com um pouco mais tranquilo, com um volume menor. Né? Coloca variações no tempo e assim você vai mudando a música nesse último treino, para você realmente colocar um pouco de personalidade. Né? Sim. As pessoas gostam muito quando elas escutam uma música que ela é uma música que já existe, que tem um artista, a pessoa já tem essa emoção criada na cabeça dela, essa conexão, mas que você coloca a sua personalidade, coloca Também, um pouco de você. É importante, sua essência, né? Importante. Totalmente. As pessoas gostam dessa originalidade, né? Sim. E se você não tiver um instrumento, né, ou não souber tocar, o que você faz? Né? Você pode escolher um cover acústico, por exemplo, ou uma versão mais romantizada de alguma música, uma versão diferente, geralmente um cover, para colocar numa caixa de som, num momento especial. Não vá com a versão original da música. Por quê? Né? De repente tem a versão original que a outra pessoa adora, ela ama. De repente, se for a música perfeita, você até pode colocar a versão original. Mas muitas vezes, tenta pegar uma música que pode ser que você vai acertar a música que a pessoa gosta, coloca uma versão acústica, uma versão diferente. Ela vai ver que, nossa, que legal, pô, gostei dessa versão, sabe? Traz um clima mais assim... Intimista, né? Mais intimista, assim, uma versão mais jazz, mais romântico, mais acústica, né? Com instrumento de corda, sopro. Às vezes uma música que é tocada no violão, vê se você encontra uma versão tocada no piano. A pessoa vai adorar isso daí, vai dar uma outra cara pra música. Sim. E vai surpreender, que é um fator muito importante nessa questão de gerar emoção. É a surpresa. Né? Que a gente fala sobre essa mudança de ritmo, né? E foca numa boa equalização. Se você tiver aí dependente da caixa de som que você tem, ou uma música focada mais no grave, tem gente que gosta daquele lo-fi, aquelas versões lo-fi de música, né? Certifique-se de colocar também o volume certo. Também não adianta você, né, chegar num encontro e colocar super alto, um encontro jantar à luz de velas, e você colocar uma música super alto que você não vai conseguir nem conversar, né, num conceito. E não adianta você colocar a música também tão baixo quanto que você nem parece que tem a música ali, não né? tem. Então você encontra o equilíbrio, o volume certo. E uma última coisa que eu reparei ultimamente, que eu acho muito legal também, é a posição da caixa de som ou no ambiente, né? De onde está sendo produzido o som dentro do ambiente. Sim.
Então, se você tá tendo um jantar, cara, pega a caixa de som e coloca debaixo da mesa, se você conseguir, sabe? Ou coloca num móvel elevado, coloca em cima de um armário, ou debaixo da cama. Porque vai parecer que a música ela tá vindo de um lugar que a pessoa não sabe. A pessoa fica procurando, Impressão tipo, de teatro, nossa, né? Teatro, a sensação de teatro às vezes é aquela... parece que tá vindo do além, assim, né? Exato, exato. E isso fica muito legal, traz um clima super legal aí pro seu encontro, ou enfim. Pra sua surpresa. De quanto... E aí, a próxima pergunta, Júlia. De quanto em quanto tempo você deveria estar tocando música para outra pessoa? Bom, eu digo assim, eu que tenho um namorado que é músico, eu digo assim que por uma questão de valorizar também o esforço dele, eu acredito que o ideal, né, dessa frequência é não ser tão recorrente, sabe? Não ser todo dia ou não ser todo fim de semana, sabe? Tente ter uma frequência menor possível, porque o músico, ele vai acabar, né, o Matheus no caso, né? Ele vai querer sempre estar cantando, sei lá, as músicas que eu gosto, né, no estilo que eu gosto, da forma como ele canta, enfim. Só que às vezes pode ser meio cansativo para a pessoa. Assim, eu amo escutar, mas óbvio que se você toda vez escutar a mesma sequência de músicas, do mesmo jeito, que acontece? vai ser um pouco maçante. O músico, pra ele treinar a música, ele vai ter que... Não tem jeito. Você vai ter que tocar a música 10, 20, 50, 1 milhão de vezes. Você vai treinar aquilo. E quem é músico, como a pessoa ela tem atenção sustentada, ela tem paciência com a música, ela vai tocar 1 milhão de vezes. E ela vai cansar menos do que uma pessoa que está de fora escutando, né? Sim. Até porque quando você está treinando, também você tem um processo de erro enorme em várias notas, em vários momentos da música. E é muito repetitivo. Então, assim, a grande resposta é, na certa, a menor frequência possível que você puder estar tocando música para outra pessoa. Sim. Agora, se você quer aumentar a frequência, se você quer cantar mais para a pessoa que você gosta, se você percebeu que ela realmente gostou, que ela curtiu, né, o jeito que você canta, que você toca, invista mais em um repertório diferente. Né? Você vai ter que estar tocando músicas diferentes e manter a qualidade de toda vez que você tocar, você tá mantendo o mesmo esforço para você tá fazendo uma apresentação boa. Porque, caso contrário, você vai ter que ter uma consistência menor para você... Porque senão deixa de ser algo especial, né? Deixa de ser algo... que a pessoa vai valorizar. Que a pessoa mesmo. vai valorizar. Exato. Tem aquela frase, né, assim, eu não vou lembrar na verdade da frase, mas assim, se você for pensar assim, pô, você viveu um dia incrível, maravilhoso, tipo assim, sabe, você comeu as coisas que você gostava, você estava na companhia das pessoas que você mais ama no mundo, você estava no lugar que você gostava, enfim, você estava fazendo tudo que você gostava. Se você viver esse dia sempre, recorrentes vezes, você não vai mais achar ele encantador, você não vai valorizar mais todos aqueles elementos. Então, assim, dê espaçamento, sabe, para as coisas, não fique tocando, sabe, sempre o mesmo, porque a pessoa, você vai perdendo valor, sabe? Quiçá você deveria estar tocando uma música uma vez a cada mês, porque se esse dia perfeito acontecesse todo dia para você, se todo dia você vivesse um dia perfeito, isso ia se tornar maçante ou, vamos dizer, até chato. Você ia deixar de gostar, você ia se sentir numa prisão, porque você não tem nada novo, nada diferente. Novo. Então, vale a pena você investir em tocar música para outra pessoa na menor recorrência que você puder. Exato. Para ela poder valorizar isso. Sim. Valorizar mais. Com certeza. E qual que é o primeiro passo, então, que a gente recomendaria para vocês, se vocês vão sair agora desse vídeo, o que vocês deveriam estar fazendo para vocês poderem implementar isso aí que vocês estão aprendendo sobre a emoção, como gerar emoção, como conquistar outra pessoa com música, gerando emoção, né? Se você já toca uma música e você já tocou essa música 100 vezes, ou você conhece uma música que a outra pessoa gosta, você já sabe tocar ela, invista nisso. E toque essa música presencialmente para essa pessoa. Porque assim, quando você toca frente, cara a cara com outra pessoa, isso vai ser 100 vezes mais valioso, porque você vai passar muito mais segurança, naturalidade, atitude, né? Isso vai funcionar muito mais do que você mandar essa música por um WhatsApp, ou enfim. Tenta investir nisso, porque isso vai
é claro, a música por áudio vai ser muito bacana também. Só que se você investir em apresentar para outra pessoa, você vai estar desenvolvendo diversas outras características que são essenciais para você conquistar outra pessoa, que estão fora do âmbito da música, que é confiança, atitude, que é a boa aparência, se portar bem, a naturalidade, Atitude, né, a mesmo? confiança, o auto, né? Como que é você gostar de si mesmo, né? A autoconfiança, enfim, Autocompaixão, sei lá. autocompaixão, de você também saber que às vezes você pode errar e não precisa ser perfeito a música, você vai errar uma, duas notas, desafinar uma vez, tá tudo bem, sabe? Mas se você estiver fazendo isso com naturalidade, você vai estar trabalhando muitas outras coisas. Se o seu foco, claro, se o seu foco não é ser um músico profissional, se o seu foco é usar a música para conquistar outra pessoa, que é o tema do vídeo. Aí né? agora, se você quer conquistar a sua vida, aí já o buraco é mais Se você embaixo. quiser ganhar dinheiro com isso, aí a história é outra. E se você não é bom em música nenhuma, não se arrisca e assiste o vídeo que vai aparecer para você no final desse vídeo, para você aprender mais sobre como desenvolver um relacionamento verdadeiro sem usar música. Um abraço.